Hoje, cobrimos três desenvolvimentos críticos que se desenrolam em tempo real enquanto os Estados Unidos travam uma guerra contra o Irã. Primeiro, Washington está considerando suspender as sanções ao petróleo iraniano para evitar que os preços globais de energia saiam do controle. Segundo, o Pentágono está pedindo 200 bilhões de dólares ao Congresso para sustentar a campanha militar em curso. E terceiro, nações europeias e o Japão emitiram uma declaração conjunta expressando disposição de ajudar a garantir a passagem pelo Estreito de Hormuz, enquanto a crise energética se aprofunda a cada hora. Vamos começar pelo que pode ser a decisão econômica mais extraordinária que essa guerra produziu até agora. Na quinta-feira, 19 de março de 2026, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse à Fox Business que a Casa Branca está avaliando se suspende as sanções ao petróleo iraniano, que está atualmente em navios-tanque no mar. Pense nisso por um momento. Os Estados Unidos estão em guerra com o Irã e agora discutem abertamente se devem liberar as exportações de petróleo iraniano para evitar que sua própria economia imploda sob o peso dos preços de energia nas alturas. O preço do petróleo Brent, referência global, subiu mais de 10% em apenas 24 horas e agora está em torno de 111 dólares por barril, quase 60% acima dos níveis de antes da guerra. Isso não é uma oscilação de mercado, é um sinal de crise. Bessent foi direto. O governo está de olho em cerca de 140 milhões de barris de petróleo iraniano atualmente no mar, o suficiente para cobrir de 10 a 14 dias de abastecimento global. O raciocínio dele foi sem rodeios. Estaríamos essencialmente usando os barris iranianos contra os próprios iranianos para manter os preços baixos, disse ele. E é aqui que a ironia pesa de verdade. Levantar as sanções ao petróleo iraniano era exatamente o que Teherã vinha pedindo nas negociações diplomáticas do ano passado, quando os Estados Unidos se recusaram. Agora, com as bombas caindo e os mercados de petróleo abalados, Washington está considerando dar ao Irã exatamente o que ele queria em tempos de paz, não como concessão, mas como ferramenta de sobrevivência econômica em tempos de guerra. Analistas já estão apontando a gravidade dessa virada. Nicholas Mulder, especialista em sanções da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, disse que Washington agora precisa reverter sanções para compensar os efeitos colaterais da própria guerra que lançou. Isso demonstra a instabilidade da situação, afirmou. A lógica que Bessent apresentou é direta. Se o petróleo iraniano for liberado para o mercado aberto, vai fluir para compradores na Malásia, Singapura, Indonésia, Japão e Índia, em vez de ser absorvido silenciosamente pela China por baixo do pano. Isso aumentaria a oferta global, reduziria os preços e enfraqueceria a influência do Irã sobre o Estreito de Hormuz, por onde passa aproximadamente 20% de todo o petróleo e gás do mundo todos os dias. Se esse plano vai se concretizar nos próximos dias ainda está em aberto, mas o simples fato de estar sendo discutido revela a pressão enorme que a crise energética está colocando sobre os tomadores de decisão americanos. Agora vamos à conta dessa guerra. Na quinta-feira, o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, confirmou que o Departamento de Defesa está pedindo aproximadamente 200 bilhões de dólares em novos recursos ao Congresso para sustentar a campanha militar contra o Irã, batizada de Operação Fúria Épica. Os primeiros ataques foram realizados por forças americanas e israelenses em 28 de fevereiro de 2026. 19 dias depois, a Casa Branca já havia reconhecido um custo de 12 bilhões de dólares até o domingo passado. O salto de 12 bilhões para um pedido de 200 bilhões diz muito sobre a escala do que o Pentágono está planejando. Isso não é uma campanha de ataques rápidos, é uma ofensiva de alta intensidade e longa duração. Quando questionado sobre o valor durante uma coletiva de imprensa, Hegseth não vacilou.
disse que o dinheiro vai financiar a missão em curso, acelerar a reposição dos sistemas de armas já usados em combate e reconstruir os estoques esgotados para operações futuras. Sua resposta, quando pressionado sobre o custo: custa dinheiro para matar os bandidos. Essa frase vai gerar manchetes, mas o quadro operacional que Hegseth e o general Dan Kane, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Americanas, pintaram é profundamente sério. As forças americanas já atingiram mais de 7.000 alvos em todo o Irã e sua infraestrutura militar. Kane confirmou que bombas anti-bunker de 5.000 libras, algo em torno de 2.250 quilos cada uma, foram lançadas sobre depósitos subterrâneos iranianos, contendo estoques de mísseis de cruzeiro e equipamentos de apoio a drones. Essas são armas projetadas para atravessar concreto armado e rocha antes de detonar por dentro, destruindo as instalações subterrâneas a partir de dentro para fora. E ainda assim, Kane admitiu na quinta-feira que o Irã ainda mantém alguma capacidade de atacar alvos americanos e aliados no Oriente Médio. Essa admissão é significativa. Depois de quase 3 semanas do que Hegseth chamou de os maiores pacotes de ataques da campanha, realizados em dias consecutivos, o Irã não foi desarmado. Entrou neste conflito com um arsenal enorme e ainda é capaz de revidar. Essa realidade explica por que 200 bilhões de dólares estão sendo solicitados e por que Hegseth se recusou a dar qualquer prazo para o fim da guerra. Será uma escolha final do presidente Trump, disse ele, que nos permita dizer que alcançamos o que precisávamos em nome do povo americano. Sem prazo, sem saída definida, apenas uma campanha militar em aberto com uma conta de 9 dígitos, pendurada no pescoço dos contribuintes americanos. Se você acha que esse tipo de análise geopolítica aprofundada e sem filtro tem valor, aproveita agora e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. É aqui que a gente cobre as histórias que realmente moldam o mundo, sem ruído e sem narrativa parcial. Agora vamos voltar ao que está acontecendo do outro lado do Atlântico e em Tóquio. Enquanto Washington trava uma guerra e corre para conter um choque do petróleo de sua própria criação, uma coalizão de aliados importantes dos Estados Unidos emitiu uma declaração conjunta na quinta-feira com peso diplomático enorme. Os líderes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Holanda e Japão assinaram um comunicado expressando disposição de contribuir com esforços que garantam a passagem segura pelo Estreito de Hormuz. Teherã efetivamente fechou o estreito desde o início da guerra em 28 de fevereiro e esse fechamento derrubou os mercados globais de energia em espiral. A Agência Internacional de Energia autorizou na semana passada a maior liberação coordenada de reservas estratégicas de petróleo de sua história, numa tentativa de amortecer o impacto. A declaração conjunta é notável pelo que diz e pelo que cuidadosamente evita dizer. As 6 nações não especificaram que tipo de contribuição militar ou naval estão dispostas a fazer. Pediram uma paralisação imediata de ataques à infraestrutura civil, incluindo instalações de petróleo e gás, e prometeram trabalhar com certos países produtores para aumentar a produção. A vagueza deliberada em torno do uso da força reflete as profundas restrições políticas que cada um desses governos enfrenta internamente. As populações europeias não estão animadas com a perspectiva de serem arrastadas para mais um conflito no Oriente Médio, e o Japão tem limitações constitucionais sobre como pode projetar poder militar no exterior. Esse último ponto é especialmente relevante, já que a declaração foi emitida poucas horas antes de a primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi se reunir com o presidente Trump na Casa Branca. O Japão importa 95% do seu petróleo bruto do Golfo Pérsico. O Estreito de Hormuz não é uma preocupação geopolítica abstrata para Tóquio, é uma artéria econômica de sobrevivência. Trump vinha pressionando os aliados a enviar navios de guerra
como parte de uma coalizão naval para forçar a abertura do estreito. Takaichi, que tem tentado afastar o Japão de sua constituição pacifista imposta pelos próprios americanos após a Segunda Guerra Mundial, até agora se recusou a oferecer explicitamente apoio militar para a desobstrução de Hormuz. A primeira-ministra disse ao parlamento japonês na segunda-feira que Tóquio não recebeu nenhum pedido formal dos Estados Unidos, mas estava verificando quais ações seriam constitucionalmente permitidas. A declaração assinada na quinta-feira sugere que essas nações estão caminhando para alguma forma de engajamento coordenado, mesmo que os detalhes ainda estejam indefinidos. A pressão para agir é enorme. Um quinto de todo o petróleo e gás do mundo passa por um estreito que está agora efetivamente sob ameaça iraniana, e cada dia que passa sem uma resolução aprofunda a dor econômica sentida de Berlim a Tóquio, passando por São Paulo e chegando até Washington. A questão não é mais se esses aliados vão se envolver. A questão é até onde estão dispostos a ir e com que velocidade conseguem chegar a um acordo sobre os termos. O que estamos vendo se desenrolar em tempo real neste 19 de março de 2026 é uma guerra que começou como uma operação militar e está se tornando rapidamente uma crise econômica global sem data de fim à vista. Os Estados Unidos estão considerando dar ao Irã o que se recusaram a dar em tempos de paz, só para evitar que os preços do petróleo quebrem a sua própria economia. O Pentágono está pedindo 200 bilhões de dólares ao Congresso sem nenhuma estratégia de saída definida. E os aliados americanos de Londres a Tóquio estão se aproximando lentamente de um conflito que não começaram e sobre o qual têm profundas dúvidas. As decisões tomadas esta semana vão moldar o cenário geopolítico pelos próximos anos. Deixa nos comentários a sua opinião. Você acha que essa guerra vai se expandir e se transformar em um conflito regional mais amplo, ou a pressão econômica vai forçar uma saída diplomática antes que isso aconteça?